e eu cortei o cabelo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. Hoje a gente vai falar sobre o monstro de Kachevo, na Macedônia. É uma história longa e é uma história interessantíssima, com um final que você fica assim... É claro, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Outra coisa é que tem nomes bem difíceis, já que é um caso que veio da Macedônia, então eu vou tentar colocar eles por escrito aqui. Se eu conseguir todos, mas eu acho que eu consigo tentar colocar todos eles aqui por escrito, mesmo que eu esteja pronunciando errado, vocês podem ver qual era o nome da pessoa. E eu também queria dizer, se você tem algum tipo de gatilho com coisas como abuso sexual ou suicídio, tomem cuidado. Então vamos falar de Kachevo. Kachevo é uma vila que fica na Macedônia, é considerada uma das áreas mais simples e até um pouco negligenciada pelo governo. O pessoal ali é simples e vive sem muito luxo. É uma vila, um lugar bem normal. Tem 20 mil habitantes e é considerada uma cidade simples e tradicional. No dia 16 de novembro de 2004, em Kachevo, uma mulher ligou para a polícia para comunicar o desaparecimento da sua mãe, Mitra Simjanovska. Mitra Simjanovska, de 64 anos. A moça pensou que a sua mãe poderia ter ido visitar a família ou ido ao mercado, mas ela simplesmente estava demorando muito a voltar, já estava alguns dias sem vir para casa. Então ela resolveu comunicar o desaparecimento à polícia. A casa não mostrava nenhuma indicação de ataque ou de invasão, ou que a Mitra queria viajar ou fugir. Todos os pertences dela, tipo passaporte, identidade, dinheiro, ainda estavam todos em casa. Então indicaram que quando ela saiu para fazer algo e já voltava, mas ela nunca voltou. Mesmo assim, os policiais eles não queriam dar muita atenção ao caso, já que ela era uma mulher de idade. Os oficiais tentaram subornar a filha dela para a investigação prosseguir, então a filha dela resolveu buscar ajuda com um velho amigo da família, uma pessoa bem famosa na cidade, um jornalista que tinha ganhado um prêmio recentemente. Caminhou até a casa de Vlado Taneski, esperando que ele investigasse melhor o caso, e ele concordou em ajudá-la. Ele ouviu a história dela e disse: realmente, isso é muito interessante, tem uma coisa muito curiosa acontecendo, então eu vou te ajudar a investigar, já que a polícia não quer te ajudar, eu vou te ajudar. O artigo que ele escreveu chamou a atenção da população. Algumas pessoas vieram falar com ele e com a filha, onde que eles tinham visto a mãe pela última vez, e esse tipo de coisa, mas acabou não levando a nada. Eles fizeram o possível, mas eles não conseguiram chegar em lugar nenhum. O tempo passou, a Mitra nunca voltou para casa e os vizinhos estavam começando a especular que ela podia ter fugido de verdade. Tinha fofocas de que ela tinha um amante, ou de que o atual namorado batia nela e ela fugiu do atual namorado, alguma coisa assim. Mas são coisas que a filha saberia, sabe? São coisas que se ela tivesse decidido fazer, ela teria contado pra filha e dito: não conta pra ninguém, mas eu vou estar indo pra outro lugar, eu não quero que você se preocupe comigo, esse tipo de coisa. Então ela sabia que a Mitra não faria esse tipo de coisa assim do nada, em segredo. O Vlado continuava a sua investigação, mas ainda não foi a lugar nenhum. No ano novo de 2005, na virada do ano de 2005, um senhor estava passando o feriado sozinho em casa quando dois homens de 20 e poucos anos entraram na sua casa e o atacaram. Eles o estupraram e o mataram. Os dois culpados foram identificados e presos. 2 semanas depois, no dia 12 de janeiro de 2005, um homem estava escavando uma construção abandonada na periferia de Kachevo quando encontrou um saco plástico contendo restos humanos. Ele chamou a polícia e o corpo foi identificado como o da Mitra Simjanovska. Agora eu vou falar sobre o que foi feito com o corpo dela. Se você não gosta de ouvir sobre toda a violência e a autópsia e os detalhes do corpo, você pode pular para essa parte do vídeo. Então, a autópsia mostrou que ela havia sido espancada, estuprada, morta por estrangulamento. Fios de telefone não só haviam sido usados para estrangulá-la, mas também para prender as suas pernas. E ela estava morta há aproximadamente 10 dias. Mas ela estava desaparecida há 2 meses. O que indicava que ela havia sido sequestrada e mantida em algum lugar, presa, torturada, antes de ser morta e deixada naquelas construções abandonadas. Os investigadores eles não perderam tempo, eles logo anunciaram que os suspeitos já haviam sido presos, porque eles haviam ligado a invasão da casa daquele senhor no ano novo com esse mesmo incidente, o corpo da Mitra.
mas infelizmente os crimes não estavam ligados. Os dois culpados confessaram ter matado a Mitra por pressão da polícia, e depois eles voltaram atrás dizendo, olha, infelizmente não foi a gente até queria aquela notoriedade, a gente se sentiu pressionada a dizer logo e ser preso logo de uma vez, mas não foi a gente. Mesmo assim, os dois foram julgados e presos por duplo homicídio, o do senhor de idade no Ano Novo e o da Mitra. O Vlado Taneski era um dos jornalistas que estava lá durante o julgamento e ele fez artigos sobre o caso do senhor de idade também. E sabe, o pessoal tava dizendo que não batia, já que o senhor de idade não aconteceu com o senhor de idade, porque aconteceu com ela. E em novembro de 2007, 3 anos depois do desaparecimento da Mitra, Lyubika Likovska, de 56 anos, também desapareceu. O seu filho notou o seu sumiço e contatou a polícia. Os investigadores começaram a notar as semelhanças no desaparecimento da Mitra, da Lyubika e de uma terceira mulher, mas nada podia ser comprovado, tanto que esse terceiro nome dessa terceira mulher eu não vou encontrar. Eu ouvi em uma podcast sobre o caso, porque ele não foi julgado, o assassino, no fim, ele não foi julgado por esse assassinato. Mesmo assim, eles ligavam os 3 assassinatos, mas eles não tinham como comprovar que eles estavam realmente ligados. Em fevereiro de 2008, o motorista de caminhão fez uma parada e avistou uma mão humana que parecia estar entre restos de entulho. Ele chamou a polícia e, mais uma vez, o corpo foi levado. Mais uma vez, eu vou descrever a situação do corpo. Se você não gosta de ouvir esse tipo de coisa, pula pra essa parte. A autópsia comprovou que era o corpo de Lyubika Likovska. Assim como a Mitra, ela havia sido sequestrada durante 2 meses, torturada, estuprada e morta por estrangulamento. Ela também foi presa por fios de telefone e embrulhada em sacos de lixo. Então era a Lyubika Likovska. As coincidências eram muito grandes. E até o Vlado, o jornalista, nos seus artigos ele estava dizendo, é óbvio que foi a mesma pessoa. Ele indicou que os rapazes não poderiam ter atacado a Lyubika da prisão, então não tem como ter sido os dois. E em um texto, ele até indicou uma linha do tempo de como esse ataque poderia ter acontecido. Do momento em que a Lyubika desapareceu até o momento em que ela foi vista, até o momento em que ela foi encontrada na parada de caminhão. Em maio de 2008, uma mulher de 65 anos, Zivana Temelkovska, recebeu uma ligação de um amigo dizendo que o seu filho havia se acidentado. O amigo disse que ouviu no rádio que houve um acidente de carro e que o nome do motorista era o nome do filho dela. Então, ligou pra ela e disse que o filho dela tinha se acidentado, que ela devia ir até o hospital. Ela então correu pro hospital pra vê-lo, porém, ela nunca voltou pra casa. O filho dela estava bem. Ele não havia sofrido acidente nenhum. E ele voltou pra casa naquele dia pra falar com ela, porque o amigo disse, cara, eu achei que tu tava machucada, eu mandei a tua mãe pro hospital te procurar. E aí ela não voltou. Então, ele foi falar com ela, foi procurar por ela, e ela não estava em casa, ela nunca voltou pra casa. A Zivana havia desaparecido. É claro que o filho dela chamou a polícia também, falou com esse amigo que havia ligado pra ela, pediu mais detalhes sobre a estação de rádio, esse tipo de coisa. A polícia confirmou, primeiramente, que não houve nenhum acidente de carro naquele dia e que nenhum acidente de carro havia sido passado pela rádio naquele dia. Ou seja, foi tudo planejado. Alguém sintonizou na rádio correta que o amigo da Zivana costumava ouvia com frequência e enviou essa transmissão de rádio dizendo que o filho havia se acidentado, entre outras coisas ali, pra ficar, pra não parecer que a pessoa simplesmente ligou o rádio e disse, então teve um cara acidentado, o nome dele é fulano de tal, e foi embora. Ele planejou realmente chamar a atenção desse amigo, para que esse amigo chamasse a atenção da Zivana, para que a Zivana fosse sequestrada. Foi muito bem planejado esse ataque. No dia seguinte, uma mulher estava caminhando na rua quando ouviu o som de um telefone tocando na calçada. Ela encontrou o telefone e atendeu. Era a polícia. Essa mulher tinha acabado de encontrar o telefone celular da Zivana, que estava sumido. E havia provavelmente... eles pediram para que ela dissesse exatamente o lugar onde ela encontrou, e eles disseram que provavelmente foi jogado de um veículo em movimento, então. Porque por causa do lugar onde estava, na calçada, foi jogado.
No dia 16 de maio, em um campo de futebol público, um campinho de futebol onde, tipo, as pessoas podem ir a qualquer momento, tipo um parque, onde tem um campo de futebol. O corpo da Zivana foi encontrado enrolado em sacos de lixo. Mais uma vez, a autópsia mostrou que ela tinha passado pela mesma tortura e sofrimento que todas as outras duas mulheres, porém, ela estava vestindo uma camisola de bolinha. Diferente das outras mulheres, as outras duas estavam completamente nuas, mas a Zivana estava usando uma camisola e, pelo que o filho lembrava ali do guarda-roupas dela, né, ela não tinha aquela camisola, ela não pertencia a ela, então foi o assassino que vestiu ela com aquela roupa. Ela também provavelmente foi morta no dia em que desapareceu, o que indicava que o assassino ele estava ficando impaciente, ele não tinha mais a paciência de torturar as mulheres durante meses e aí matá-las. Ele simplesmente matava elas no dia e soltava elas, colocava elas em sacos de lixo e deixava em qualquer lugar. Vlado Taneski escreveu sobre as 3 mortes, apontou que tudo estava ficando mais rápido, os assassinatos estavam ficando mais fortes, e ele foi o primeiro a usar o título O Monstro de Kachevo, que é bem forte, né? É um título forte. Os investigadores continuavam encontrando suspeitos, porém todos acabavam sendo liberados. Foi só aí que eles anunciaram que havia DNA encontrado em todas as 3 vítimas. Esse DNA não correspondia com os 2 rapazes presos, mas era o mesmo DNA nas 3 mulheres, com certeza. Os 2 rapazes finalmente foram inocentados do assassinato da Mitra Simjanovska. Os investigadores, então, criaram um perfil psicológico para o assassino. Era um homem de meia idade, fisicamente forte e saudável. Ele conhecia bem Kachevo e seus moradores. Ele provavelmente era confiável e amigável, muito inteligente e muito organizado. Ele tinha frustração sexual para com mulheres idosas e provavelmente essa frustração vinha de um trauma de infância com a mãe. Esse era o nosso principal suspeito. Depois de mais interrogatórios e testes de DNA, a polícia passou o número de suspeitos de 150 homens para 3 homens. Mas eles não estavam dando muita informação para a mídia, nem para os jornalistas, nem para ninguém, porque eles queriam trabalhar em segredo, realmente. Eles não queriam um público dando pitaco, a não ser que fosse completamente necessário. Então eles demoraram para dizer que tinha DNA nas 3 mulheres, eles demoraram para passar essas informações, justamente porque eles não queriam o público se envolvendo ali na investigação. Eu vi muita gente falando que eles não tinham experiência com esse tipo de caso ainda, o pessoal dessa cidadezinha, que eles não estavam acostumados a lidar com assassinatos. Mas pela maneira como eles lidaram, eu diria que eles realmente... Olha, o curso que eles tiveram pra lidar com isso foi muito bom, porque eles fizeram um bom trabalho. No dia 20 de junho de 2008, um editor do jornal local recebeu uma ligação da polícia, dizendo que o suspeito havia oficialmente sido preso, acusado de ter cometido os 3 assassinatos. Mas a identidade do homem ainda não podia ser revelada. Mesmo assim, o editor ligou pro Vlado para dar as boas notícias, o Vlado Taneski, né, o jornalista, mas o Vlado não atendeu o telefone, o Vlado não estava em casa. Vlado Taneski havia sido preso por matar Mitra, Zivana e Lyubika. Ele estava sendo investigado há um tempo e ele finalmente foi pego quando os policiais notaram que ele não se segurava quando ele escrevia sobre seus crimes. Ele dava detalhes perfeitos em seus artigos e parecia estar sempre um passo à frente dos outros jornalistas. Ele sempre sabia mais do que os outros jornalistas. Os investigadores também descobriram que as mulheres mortas eram alvos dele, alvos específicos, por terem sido amigas ou colegas de trabalho da sua falecida mãe. E o DNA batia. Na casa dele foram encontradas joias que pertenciam às vítimas, mas quando questionado, o Vlado dizia que eram da mãe dele. E a camisola que a Zivana foi encontrada usando era da mãe dele. Então, meio estranho, né? Antes que os procedimentos legais começassem, os policiais decidiram tirar ele da cidade, que era uma cidade pequena, também estavam com medo do pessoal ficar bravo e vir atrás dele na delegacia, qualquer coisa assim. Ficaram com medo, então, do pessoal se revoltar contra o Vlado e resolveram colocar ele em um lugar mais seguro. Eles também planejavam culpá-lo pelo desaparecimento da 4ª vítima, aquela outra mulher de quem eu falei. Gorica Pavleska é o nome dela.
Gorica Pavleska, quando foi transferido para a cidade de Tetovo, então, para ficar numa cela com outros 3 homens e para não ser atacado pelo pessoal da cidade, pessoal local. No dia 23 de junho de 2008, Vlado Taneski foi encontrado morto, afogado em um balde de água. Sua morte foi determinada como suicídio. Os colegas de cela disseram que simplesmente acordaram e o viram lá, afogado com a cara num balde de água. Não sabem o que aconteceu com ele e colocaram a morte dele como suicídio. Encontraram uma carta, se eu não me engano, escrita por ele. Quer dizer, não sabem se foi escrita por ele, né? Dizendo que ele amava a sua família e que ele não matou aquelas mulheres. Mas eu acho que foi ele, sabe? Mas é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantíssimas que eu encontro na internet, às vezes eu enrolo, mas é assim que as coisas são, né? Se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos 5 dias por semana e eu tenho coisas muito interessantes vindo nas próximas semanas. Eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem aqui comigo. Muito obrigada! Se você deixou seu like, se você deixou seu comentário, se você se inscreveu no meu canal, eu vejo vocês semana que vem pro próximo vídeo. Tchau!